Boa noite. Hoje vai ser a última aula, o nosso último encontro síncrono dessa disciplina, a aula 16, que é a aula que conclui o pensamento da distribuição normal. Então, a gente vai fazer várias aplicações, exercícios, vai trabalhar a lista de exercícios, essa lista daqui, a lista 7, que é uma lista exclusiva de distribuição normal, e vai deixar para vocês aqui vários elementos interessantes com relação à distribuição normal. Voltando à aula passada, a gente já viu que se eu tenho uma variável aleatória com distribuição normal, média qualquer, mi, variância qualquer, sigma 2, e a variável z, dessa forma, x menos média sobre desvio padrão, eu obtenho uma distribuição normal padrão. E essa distribuição normal padrão é a distribuição em que cabe aqui nessa tabela. Ou seja, para eu usar essa tabela, eu preciso estar trabalhando com Z, que é a distribuição normal padrão. Em outras palavras, sempre que eu tiver uma situação em que a minha variável seja normal, mas não seja padrão, eu preciso torná-la padrão, a partir dessa formulazinha daqui. A gente fez um exemplozinho no final da aula passada, com esse tipo de aplicação, tentando fazer justamente aplicar essa formulazinha. Vamos começar a fazer um exemplo desse, porque depois a gente vai ter outros tipos de aplicações. Tá? Então, essa aula 16 ela é mais exercícios e aplicações. Então, vamos começar com o exemplo 16.1, primeiro exemplo, em que diz que tem uma variável aleatória x, com distribuição normal com média 3, variância 9, e eu quero saber qual é a probabilidade de x estar entre menos 1 e 4. Deixa eu ver se dá para ver o desenho aqui. Não é esse desenho, porque esse desenho aqui é. Sempre começa fazendo desenho mal feito, no final a gente acaba pegando a prática. Eu estou querendo a de x está entre menos 1 e 4. Então, eu pego o ponto menos 1, que deve ser por aqui, e pego o ponto 4, que deve ser por aqui. A gente não precisa desses pontos necessariamente localizados. O que a gente precisa entender é que toda vez que eu calculo uma probabilidade, eu calculo a área, a achurada. Então, a área abaixo da curva. Então, essa área. Moisés, você travou. Achurada normal. Tá Ô, normal. Moisés, você travou. Voltou? Voltei. Tá travando muito, não consegui pegar nada do que você falou desse gráfico aí. Pois é, a minha internet está precária. Vamos lá, vamos tentar de novo. Enfim. Engraçado que o negócio fica bem aqui do lado, não. Vamos voltar ao exercício. Estamos querendo calcular x é uma variável aleatória com distribuição normal, com média 3, variância 9. Eu quero calcular a probabilidade de x estar entre menos 1 e 4. E aí eu fiz o desenho. É exatamente a área que eu estou interessado, a área de menos 1 a 4. Porém, a variável aleatória x, ela não é uma distribuição normal padrão. Ela não tem média 0 e variância 1. A média é 3 e a variância é 9. Então, eu preciso fazer uma padronização. E essa padronização é justamente fazer a seguinte operação. Isso aqui é o que nós temos. O que nós queremos. Deixa eu passar para baixo. E o que nós temos é que
a média é igual a 3. A média é igual a 3 e a variância é igual a 9. Se a variância é 9, consequentemente, o desvio padrão é igual a 3. Então, nós temos essa informação e nós queremos isso. O que é que a gente precisa fazer? Como a gente quer calcular uma probabilidade de uma variável aleatória com distribuição normal, é natural que a gente queira usar a tabela. Mas para a gente usar a tabela, eu não posso trabalhar com a variável com uma média diferente de 0 e uma variância diferente de 1. Então, eu preciso fazer uma padronização. O processo de padronização vai implicar em eu ter que fazer o seguinte. Para todo mundo aqui, isso aqui é menos 1, foi que eu fiz aqui. Para todo mundo que está aqui, eu vou subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Então, isso aqui vai ficar menos 1 menos a média, que é 3, sobre o desvio padrão, que também é 3. A coisa, x menos a média, bom, no caso a média, eu posso deixar nesse formato, porque eu sei exatamente que esse formato daqui é o formato da transformação da variável z, justamente a normal padrão. E aqui, novamente, eu venho com 4, subtrai da média, que é 3, divido pelo desvio padrão, que também é 3. Então, o processo que eu fiz foi, para cada valorzinho que eu tenho aqui, tá certo? Cada valorzinho que eu tenho aqui, que está aqui em cima, para cada valorzinho desse amarelo, eu subtraí da média e dividi pelo desvio padrão. Aqui, onde eu tenho valores, vou fazer a conta. E aqui eu sei que é exatamente a minha transformação da variável z. É daqui, a minha variável z, que tem distribuição normal padrão. Então, com isso, eu terei, consequentemente, isso aqui é a mesma coisa de eu calcular a probabilidade de menos 4 terços. X menos μ sobre sigma, eu sei que é z com distribuição normal padrão. E aqui eu tenho 1/3. Vamos lá. Menos 4 terços é 1,33. E 1/3 não é 1 de março, não. Não é 0 de janeiro. 1/3 é 0,33333, tá bom? Só para o Excel parar de me irritar. Então, isso aqui é a probabilidade de menos 1,33 0,33. Então, o que eu queria, que está aqui em amarelo, consequentemente, é exatamente o que eu vou poder calcular, ou poder procurar na tabela inicialmente, para depois calcular, do que eu tenho aqui em azul, que é quando eu faço a padronização. Então, isso aqui é o transformado, isso é o padronizado. E é isso que tem aqui, nessa figura, de menos 1,33, que é por aqui, até 0,33, que é por aqui. Então, é essa área que eu estou interessado aqui. Como é que eu calculo essa área? A gente sabe que a tabela, ela calcula de 0 a algum ponto. Então, de 0 a 0,33, eu encontro na tabela o valor tabelado. E de 0 a 1,33, também encontro o valor tabelado, do lado positivo, que é simétrico. Então, eu posso considerar.
E a área vai ser a soma dessas duas areazinhas. No final das contas, isso daqui que eu estou querendo vai ser o valor tabelado de 0,33 mais o valor tabelado de 1,33. E aí, agora, é só ir para a galera. É só procurar lá na tabela, e a tabela vai nos ajudar, porque 0,33 está aqui, ó, 0,3, que é a primeira decimal, e eu vou procurar a segunda decimal, que é 3 também. Então, fazendo o cruzamento, 0,33 é esse valor aqui, ó, 0,12930. O tabelado de 1,33, mesma coisa, que está aqui 1,3. E também vou lá para a terceira coluna, na casa, a quarta coluna, e vou encontrar a segunda decimal 3, e eu vou ter a probabilidade 0,40,824. Agora é só somar. Excel, por favor, não me estresse. É só uma soma. 0,12930, 0,40,824. Beleza. Eu não consigo com esse Excel. Alguém, por favor, brigue com o Bill Gates. Excel, não quero mais você. Eu tenho o calculador aqui. Botão direito do mouse, configuração da célula e passar para número. Pois é. Quando o geral, eu acho que tá geral, e aí ele pula para data. É incrível, não sei. Enfim, eu tenho uma calculadora científica aqui, eu não quero mais conversa com Excel. 0,53754. É o que eu quero. Resolvido. Então, a minha probabilidade vai ser 0,537 alguma coisa, 53,7%, ou o que mais possa ser considerado quando você calcula isso aqui. Está aqui, 0,53754. Ok? Agora eu vou partir para um probleminha aplicado, tá? Vai ser essa primeira questão aqui da lista 7. Lembrando que eu tenho 6 questões aqui, todas elas têm resolução, tá? Mas eu vou fazer essa primeira, que é para a gente ter a ideia da passagem de uma linguagem textual, né, de uma contextualização para a linguagem de probabilidade. Então, eu tenho um probleminha, né, e desse probleminha eu preciso saber o que é que eu tenho que responder às perguntas. As alturas dos alunos de um colégio têm distribuição aproximadamente normal, e essa informação aqui já me diz que eu vou trabalhar com a distribuição normal, que a minha variável é a altura, e que a média dessa altura é 1,70 e o desvio padrão 5 centímetros. Quando a gente tem uma distribuição de probabilidade, a gente tem os parâmetros da distribuição. E é sempre bom saber que eu preciso dos parâmetros para poder encontrar as probabilidades. No caso da normal, é a média e a variância. Eu tenho a média e um desvio padrão. Se eu tenho desvio padrão, eu tenho a variância, porque a variância é desvio padrão ao quadrado. Então, essa informação do desvio padrão me é útil, até porque, quando eu faço o processo de padronização, eu não uso a variância, eu uso o desvio padrão. Tá. O único problema aqui é o seguinte: quando eu pergunto qual a probabilidade de um aluno ter altura superior a 1,65 metros, eu tenho que levar em consideração essa unidade de medida aqui. Porque aqui eu estou em metro, aqui eu estou em metro, mas aqui eu estou em centímetro. Como minha pergunta é em metro, então os meus elementos têm que estar em metro. Logo, eu preciso que 5 centímetros sejam transformados em metros. É 0,05, né? 0,05 metro. Então, a informação que eu terei eu tenho uma média, né?
igual a 1,70 metros. E tenho o desvio padrão igual a 0,05 metro. Centímetros. Essa é a informação que eu preciso. Porque item A pergunta, qual é a probabilidade do aluno ter a altura superior a 1,65? Né? Eu estou perguntando qual é a probabilidade da altura, que é a minha variável eu estou chamando de x, ser maior que 1,65. Altura superior a 1,65. Qual a probabilidade de x, que vai ser a minha variável, que tem essa média, que é a altura, né, que eu já falei aqui, ó, altura, né, ser maior do que 1,65. Naturalmente, que o que eu preciso fazer aqui é um processo de padronização, que eu já sei que minha variável aleatória x não tem média zero e variância 1. Então, vai ser... A gente já sabe que quando eu fizer essa transformaçãozinha aqui, esse x vai virar um z dentro da transformação de padronização. 1,65, aí eu vou fazer a continha. 1,65 menos a média, que é 1,70, tá aqui. Pega isso aqui e divide pelo desvio padrão, que é 0,05. Então, é essa probabilidade aqui que eu vou calcular. Em essa probabilidade, vamos fazer aquela continha primeiro. Vai ser a probabilidade de z ser maior do que 1,65 menos 1,70 dá menos 0,05. Menos 0,05 dividido por 0,05 dá menos 1. Eu estou interessado em calcular P de Z maior que menos 1. Legal, porque eu já estou em Z, e isso significa que eu estou interessado em calcular essa região aqui. Aqui é 0. Aqui vai ser menos 1. E eu quero saber qual é a probabilidade de Z ser maior que isso. Maior do que menos 1 são todos os valores que estão à direita do menos 1. Então, eu quero saber essa área daqui. A partir de menos 1 até mais infinito. Isso é interessante, porque essa aqui, de menos 1 a 0, essa áreazinha daqui, é a mesma área de 0 a 1. E a área de 0 a 1, a gente sabe que na tabela é o tabelado de 1. E essa outra área daqui, a gente já sabe que isso aqui é meio. Já sabe que isso aqui é meio, porque a área total é 1, ela é simétrica, então para um lado é meio, para o outro é meio. Logo, o que eu estou interessado em calcular vai ser meio mais o valor tabelado de 1. O que eu fiz aqui? Meio mais o valor tabelado de 1. E qual é o valor tabelado de 1? Tabelinha. Está aqui o 1,0. Como não tem casa decimal, é a primeira coluna. 34, 134. Então, isso aqui é meio mais 0,34, 134. Que eu gosto de fazer essa conta aqui. 8, 34, 134. Agora sim. 8, 4, 134. 0,5 mais 0,3. Então, a probabilidade de aproximadamente 84% de que uma pessoa selecionada nesse conjunto, nesse universo aqui, tenha uma altura superior a 1,65. A resposta está aqui, tá certo? 0,84, 134. A resolução detalhada. O que se pede, a forma que é feita, que é justamente a padronização. Aqui foi colocado tudo para centímetros, tá? Eu optei agora fazer tudo para metro, e aqui está tudo em centímetro, tanto faz. O importante é que você tenha, deixe todo mundo na mesma unidade de medida, tá? E que, no final das contas, a probabilidade foi essa aqui, é a mesma. E, enfim, o resultado obtido também foi o mesmo. Letra B.
Se há 10 mil alunos no colégio, qual o número esperado de alunos com altura abaixo da média, porém superior a 1,60? Então, esse item B, ele pergunta duas coisas diferentes. Tá? Ele quer saber o número esperado de alunos com altura abaixo da média, porém superior a 1,60. Para saber o número esperado, ele primeiro precisa saber qual é a probabilidade de eu encontrar um aluno com essa característica. Tá? Abaixo da média, porém superior a 1,60. Se eu encontrar a probabilidade de eu saber quem é esse aluno com essa característica, eu tenho um caso, tá? E aí o aluno com essa característica, sempre que eu achar ele, eu estou considerando que é um sucesso. Olha que eu estou em Bernoulli. Um aluno com essa característica, sucesso. Se eu estou com 10 mil alunos, eu estou repetindo o processo de Bernoulli 10 mil vezes. De forma independente, porque eu estou verificando alunos. A altura de um não interfere na altura do outro. Então, quando eu repito 10 mil vezes um processo de Bernoulli, 10 mil vezes de forma independente, eu estou fazendo binomial. Então, eu estou utilizando a distribuição binomial aqui no item B. E quando eu uso a distribuição binomial, estou dizendo o quê? O número esperado. E o que é o número esperado? É a esperança. E qual é a esperança da distribuição binomial? N vezes P, onde N é o número de repetições do processo, que é 10 mil, e P é a probabilidade de sucesso, que no caso é a probabilidade que eu vou encontrar aqui usando a distribuição normal. Então, são as duas coisas que estão envolvidas no mesmo problema. Né? Vamos primeiro encontrar a probabilidade de sucesso, para depois utilizar o fato que isso aqui é uma binomial e calcular a esperança. Vamos lá, então. Primeiro, probabilidade de sucesso. Eu estou interessado em calcular uma determinada probabilidade. Qual é a probabilidade? Alunos com altura abaixo da média, porém superior a 1,60. Ou seja, x, que é a altura, tem que estar abaixo de 1,70 e superior a 1,60. Então, x tem que estar entre 1,60 e 1,70. Fazendo o processo de padronização, isso vai ser igual à probabilidade de... A minha média é 1,70, o desvio padrão é 0,05. Então, eu venho aqui. 1,60 menos 1,70 dividido por 0,05. Menor que z, quando eu fizer a transformação vai ser z. Menor que... Bom, eu vou fazer a conta, mas a gente sabe que vai dar zero isso aqui, tá? Esse aqui vai ser 1,70. Zero. Esse é 1,70 menos 1,70 dividido por 0,05. Faltou aqui abrir. Já. Aí, quando eu fizer a conta, vai dar 1,60 menos 1,70. É 0,1. Menos 0,1. Dividido por 0,05, isso vai dar menos 2. Né? É isso? 70. Eita, que eu estou colocando 17 toda vez. 1,70 menos. Na verdade, é 1,60 menos 1,70. Se eu conseguir fazer isso certo um dia. Já está tudo errado de novo.
1,60 menos 1,70. A. Agora eu não consigo fazer mais conta. 1,7 menos 1,6. 0,1. Dividido por 0,05. 0,1 dividido por 0,05. Dá 2. Que eu já tinha colocado aqui menos 2, tá? Era só para confirmar. Só que na confirmação entrou um monte de coisa ali. E aqui é 0 porque é 1,70 menos 1,70. Enfim, eu estou procurando a área entre menos 2 e 0, que eu sei que é a mesma coisa da área entre 0 e 2, por simetria. Eu sei que a área entre 0 e 2, como consta aqui na tabela, né, é exatamente o valor tabelado de 2. E aí eu vou para a galera, quando eu chego aqui na tabela, basta eu chegar aqui no 2, que esse aqui é o valor. 0,47725. Então, essa probabilidade aqui é 0,47725. Aí eu volto para o exercício. Eu encontrei a probabilidade de sucesso. O que eu estou querendo é o número esperado de alunos com essa característica no universo de 10 mil. Eu quero a esperança de uma binomial. E a esperança binomial é NP. Eu já tinha N, 10 mil, faltava P. Encontrei P. Então, o que eu estou interessado agora é calcular a esperança de X, na verdade, de outra variável aleatória, mas estou simpático com X. E a esperança de X, que é igual a NP, é igual a 10 mil vezes 0,4725. Essa conta vai dar quanto? Vamos lá, limpa essa coisa aqui. 10 mil vezes 0,47725. 4.772,5. Isso aqui é um valor esperado, né? Então, está quebrado. Vamos ver o que o gabarito diz que é que ele faz com esse quebrado aqui. Tal. 4.772, ele desconsidera o quebrado, ou seja, seria um valor aproximado, né? 4.772, porque eu estou perguntando, veja bem que tem um contexto, né? Estou perguntando o número esperado de alunos, né? Quantos alunos você espera que esteja nessa situação? Eu espero essa quantidade. É 1,5 meio aluno a mais. Tá certo? Enfim, Professor, pode falar. só uma dúvida. Eu ia te perguntar isso, mas no gabarito meio que está na linha da minha pergunta, e como seria feito isso se o intervalo fosse fechado? Ou seja, se fosse maior ou igual, não é igual. Mesma coisa, então? Mesma coisa, porque essa questão do intervalo aberto e fechado, quando ela só está aqui, ó, no cálculo da probabilidade. Certo? Ela não interfere quando eu vou calcular, é só para calcular a probabilidade, só para encontrar esse valor. Se eu colocar menor ou menor ou igual, em variável contínua não faz diferença. E eu sempre encontrarei esse valor. Independente de ser menor, menor ou igual. Tá? E esse valor eu uso para calcular a esperança. Eu não estou calculando probabilidade em binomial, estou calculando só a esperança. Né? Se eu fosse calcular a probabilidade binomial, faria diferença. Menor, menor, igual. Mas neste caso aqui, eu estou usando essa desigualdade para calcular probabilidade normal. Uma variável contínua que não faz diferença. Tá certo? Então não faria diferença aqui, não. Tá bom, obrigado. Agora, por nada. Voltando aqui, eu quero agora mostrar um tipo de problema diferente. Tá? Aqui tem vários probleminhas parecidos, iguais. Que também é a mesma coisa. São simples, tá? Vocês vão ver que são simples.
É isso aqui que eu estou interessado agora. Tá? Na verdade, eu não quero esse aqui, não, que eu quero uma coisa mais... Eu quero essa daqui, isso. 16,8. Se x tem distribuição normal com média 3 e variância 4, determine o valor de k tal que isso aqui aconteça. Veja que agora eu já tenho o valor da probabilidade, tá? 0,9. Eu quero saber quem é esse k. Vamos ver o que é que isso significa. Eu sempre gosto de desenhar. Neste caso, principalmente, porque o desenho vai fazer muita diferença. Olha o que eu estou interessado aqui. Está aqui o desenho. Aqui é 0. Aqui é o valor k. Deixa eu ver se é aqui. Primeiramente, que eu nem sei onde vai ser esse. Não vai ser ali, não. Ah, vai ser ali sim. P de x menor igual a k igual a 90, 0,90. Ou seja, P de x menor igual a k é essa área à esquerda de k. Tudo isso. Tá? Perdão, aqui não é 0 não, tá? Aqui é a média de x, que eu estou em x. E a média é 3. Mas eu vou fazer a transformação, vai ficar bonitinho, tá? Tá certo? Eu só quero colocar a contextualização. A contextualização é disso aqui, dessa situação. X tem distribuição normal com média 3, variância 4. Determine o valor de k tal que isso aqui aconteça. Isso aqui acontecer é isso aqui, ó. Significa que toda essa região aqui tem área 0,9. Tá? E, consequentemente, essa região aqui que ficou sobrando tem área 0,1. A área total é 1. Essa área toda aqui é 0,9. Essa pequena é 0,1. Eu quero saber quem é o valor de k. Só isso. Vamos padronizar, porque a gente vai precisar da tabela. Então, padronizando, vai acontecer o seguinte. P de x menor igual a k igual a 0,9. Vamos lá. P de x menor igual a k igual a 0,9. Beleza. Padronizando. Fica com z, né? Em vez de k, eu terei k menos a média dividido por desvio padrão. Isso igual a 0,9. Eu tenho a média, tenho o desvio padrão. Ou seja, isso fica z menor ou igual a k. Quem é a média? Tá aqui, ó, 3. A variância é 4, consequentemente o desvio padrão é 2. 2. Isso é igual a 0,9. Então, o que é que eu quero? Agora, eu estou nessa situação. Agora, eu estou em Z. Tá? Menor do que esse valor é 0,9. Então, em Z, agora eu limpo, porque em Z já vai ser mais interessante, até porque eu vou poder usar a tabela. Aí sim, aqui é 0. Aqui tem um valor. E quem é esse valor? É justamente K menos 3 sobre 2. K. Nossa, que K horrível. Volta, 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 volta. Deixa eu ver se... K menos 3 dividido por 2. Esse valor aqui é K menos 3 sobre 2. Eu ainda estou com a mesma ideia dessa área achurada aqui. Né? Essa área, ela vale 0,9. E essa pequena vale 0,1, ok. Só que na tabela,
eu calculo essa área daqui, de 0 a esse valor. Né? Essa área não é 0,9 não, 0,9 é tudo isso. Mas aqui é meio. Então, na verdade, se aqui é meio, quanto que é esse pedacinho aqui? 0,4. É? Meio aqui, 0,4 aqui, 0,1 aqui, total 1. Então, essa área aqui é 0,4. Então, o que eu sei dizer é o seguinte, é que o valor tabelado de K-3 sobre 2, o valor tabelado de K-3, de novo, eu sei que o valor tabelado K-3 sobre 2 vai ser igual a 0,4, né? 0,4. Aqui. Quem é K? Quem é K? Bom, quem é o valor tabelado que vai dar 0,4? O valor tabelado que vai dar 0, aí é que está a diferença no olhar do que a gente vai fazer. Como eu tenho a área tabelada 0,4. Se o valor tabelado disso aqui é 0,4, quem é isso aqui? Entendeu? Vamos lá na tabela. Olha só. Agora eu tenho uma probabilidade. Eu tenho que procurar dentro do corpo da tabela aquela probabilidade. Eu estou dizendo que ela é 0,4. Olha só. Eu tenho essa aqui, ó, 0,40 a 140, 0,39973. Eu não tenho o valor 0,4. Isso aqui é tudo crescente, tá? Começa do 0, termina no 0,49. Então, como ela é crescente, eu estou na sequência, ó, 0,399 e a próxima 0,40, 170. Eu não tenho o 0,4 exato. Então, eu estou convencionando pegar sempre o menor. O menor, então, é esse aqui, 0,399. O que eu estou dizendo é o seguinte, o valor tabelado dessa expressão é o que está na tabela. Quem é essa expressão? Essa expressão é esse aqui, ó. 1,28. Ou seja, 1,28. Logo, a expressão que está ali dentro, A-3 sobre 2, é igual a 1,28. O valor tabelado de 1,28 é 0,399, né, que eu estou aproximando para 1,4. Então, a gente acabou ficando com essa expressão aqui, com essa equaçãozinha de uma variável. Ora, isso é fácil de resolver. 1,28 vezes 2, calculadora, limpa tudo, dá 2,56. Isso quer dizer que K menos 3 igual a 2,56. Quem vai ser K? Quem vai ser K? 2,56 mais 3, que é igual a 5,56. Então, faz sentido K ser 5,56? Né? Faz sentido K ser 5,56? Faz, porque eu limpei o frame. Lá no começo, eu coloquei o K aqui, e aqui era 3, que era a média, 3. Né? Então, 5,56 é maior do que 3, tá certo? Estaria aqui, uma posição em que eu demandasse isso aqui. Então, a resposta é K igual a 5,56. Está aqui nesse exemplo. Está aqui a resposta.
5,56. Tá? Esse é o tipo de exercício que só olhando para a apostila talvez não seja tão óbvio de perceber que o caminho da resposta é essa. Mas com alguém explicando como a gente acabou de fazer agora, e mostrando o desenho, e mostrando a posição, tá certo? Abre-se um caminho para o entendimento disso aqui. Tá certo? Deixa eu ver se tem outro. Tem um probleminha. Tem um probleminha envolvendo isso. Aqui, o probleminha é esse aqui, ó. É o problema 16, exemplo 16.11. Isso aqui é um probleminha de aplicação. O saldo médio dos clientes de um banco é uma variável normal. Essa apostila ela quando um saldo do banco era um saldo. Essa apostila igual. Um saldo de 2 sentido. É algo. Tendo o saldo tem uma variável aleatória. Tá? Tem uma variável aleatória x com distribuição normal, com média 2.000, desvio padrão 250. Então, a variância seria 250 ao quadrado, tá? Só para deixar no formato. Não precisa da média do desvio padrão. E esse x é o saldo médio. A variável saldo médio, saldo bancário. Os clientes com 10% maiores saldo médios recebem tratamento VIP. E os clientes com 5% salários menores, né? 5% menores saldos médios, serão convidados a mudar de banco. O banco não quer cliente com pouco dinheiro, quer com muito dinheiro. Então, o interesse desse banco é que o saldo médio do cliente seja alto. Né? Então, a pergunta é, a partir de que valor... São duas perguntas, né? A partir de que valor você precisa para se tornar um cliente VIP? E a outra pergunta é, abaixo de qual valor, né, o cliente é convidado a mudar de banco? Então, o enunciado, que é um probleminha, certo? Ele está colocando os elementos de probabilidade, e eu já os coloquei aqui, são esses aqui. Mas ele também coloca outras informações, e essas outras informações nos dão apoio para responder as perguntas 1 e 2. Para responder a pergunta 1, que é do cliente VIP, eu vou pensar nessa primeira parte. Os clientes com os 10% maiores saldos recebem tratamento VIP. Né? Ele quer saber quanto precisa. Então, a pergunta é a seguinte. Quem é o valor de K tal que E de X maior ou igual a esse valor K seja 0,1. Né? Opa, eu coloquei maior ou igual, maior ou igual, agora sim. A valor de K, tá certo? Tal que a probabilidade de X, que é o saldo bancário, saldo médio, ser maior do que esse valor é 0,1, que é os 10% maiores. Certo? Essa é a pergunta que eu estou fazendo referente ao que está sendo colocado aqui e ao que foi colocado aqui. Tá? Qual é o valor de K? Tal que a probabilidade do valor do saldo ser maior do que esse K é 10%. Simples assim. Então, é um exercício parecido com o que foi feito anteriormente, porque quando eu pergunto isso, eu estou colocando 10% aqui, eu estou novamente me inferindo nessa mesma situação.
Então, o que a gente precisa aqui, primeiramente, primeiro de tudo, é padronizar esse valor, né? E quando eu padronizo, eu vou usar a média que eu tenho, que é dos 2.000, ou seja, K menos 2.000, e deixei o padrão que eu tenho, que é 250. Então, continuo querendo saber quem é o K, agora eu estou nessa situação aqui. E essa situação aqui, ela é bem idêntica a essa daqui, com a diferença que agora eu estou com K menos 2.000 dividido por 250. Essa é a minha situação atual. Então, eu quero saber quem é o valor de K, e ele vai estar nessa posição aqui, e aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior, né? Ele quer saber o seguinte, o valor tabelado desse elemento aqui, né, vai ser 0,4 da mesma forma, porque vai ser isso aqui, ó, essa regiãozinha aqui. Tá? O valor tabelado continua sendo 0,4. Então, eu já sei quem é esse valor tabelado, que também foi encontrado no exercício anterior. Valor tabelado de K menos 2.000 sobre 250 é igual a 0,4, pelo mesmo motivo do exercício anterior. E a gente já sabe que, consequentemente, esse pedacinho aqui, esse elemento, vai ser 1,28. Aqui, 1,28. Porque a gente foi lá na tabela e viu que o 0,4, que eu não tenho exatamente, mas eu tenho o anterior e o próximo, e aí eu uso o anterior, ele é justamente o valor da probabilidade do 1,2008, ou seja, 1,28. Então, novamente, eu tenho que K menos 2.000 dividido por 250 é igual a 1,28. Consequentemente, K vai ser igual a 1,28 vezes 250. 320. Mais 2.000, quando 2.000 passar para lá. Ou seja, isso vai ser 2.320. Em outras palavras, esse valor que eu encontrei aqui, K igual a 2.320, é o meu valor de referência da questão. Ou seja, de quanto você precisa de saldo médio para se tornar um cliente VIP? Você precisa de R$ 2.320. É isso que você precisa. E você será cliente VIP desse ciclo. Agora, a outra parte, que eu acho que é a mais interessante nesse momento, que é a pergunta 2, né? Abaixo de que valor o cliente é convidado a mudar de banco? Bom, a gente sabe que os clientes cujo saldo médio, os menores 5% do saldo médio, serão convidados a mudar de banco, né? Então, onde eles estão? Então, eu estou interessado em saber qual é a probabilidade do saldo ser menor, né? Posso colocar menor, mas não é igual, não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Que é contínuo. Um determinado K, certo? E esse valor tem que ser 0,05. Essa probabilidade é 0,05, certo? Aqueles com 5% menores saldos, então, abaixo de qual valor o cliente é convidado? Eu quero saber qual é esse valor K, tal que a probabilidade do valor ser menor do que ele é 0,05. Então, ele vai estar ali embaixo daquele saldo. Né? Vamos desenhar isso, que agora eu preciso de outro desenho.
Agora sim, eu preciso... Peraí. Agora eu preciso de outro desenho, porque o desenho agora que eu estou interessado, eu tenho que pensar da seguinte forma. Aqui é a média, que é 2.000, tá? E eu tenho o seguinte. P de x menor que k igual a 0,05, ou seja, a área abaixo da curva, a partir do ponto K à esquerda, é 0,05. Onde está o ponto K? Necessariamente, o ponto K tem que estar do lado de cá, e não mais do lado de lá. Isso porque a área que eu estou interessado é essa daqui, ó. A área à esquerda, certo? Ela vai valer 0,05. E toda essa área aqui é 0,95, tá? Mas eu estou interessado nessa areazinha daqui. Beleza. Vamos fazer a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, que é a padronização. Quando eu faço a padronização, é menor que, fico com K menos 2.000 sobre 250. Isso tem que ser igual a 0,05. Quem vai ser esse carinha daqui de dentro? E aí vem a diferença com relação aos casos anteriores. Por quê? Porque agora, observe o seguinte, que é zero. O meu valor K ele está aqui, e essa é a região que eu quero. Qualquer valor que está à esquerda de zero ele é um valor negativo. Então, o meu valor K é um valor negativo. Quando eu procuro na tabela, eu estou espelhando para o lado positivo. Certo? Eu posso pensar assim, qual seria o meu valor de referência, né? Qual seria o meu tab disso aqui, né? O tab disso aqui é esse pedaço aqui, ok. É uma área que é essa região aqui, ok. Área positiva, né? O valor tabelado é sempre uma área abaixo da curva entre zero e o valorzinho aqui. Quem é essa área? Eu sei quem é essa área. Se essa daqui é 0,05, essa daqui é meio, né, do lado de cá inteiro, quanto sobra para isso aqui? Aqui sobra 0,45. Né? Então, o meu valor tabelado da expressão que eu tenho, aqui já não é mais K, tá? Desculpem, mas aqui é K menos 2.000 sobre 250, tá? Mas o que me interessa saber é o seguinte, que aqui é 0,05, aqui é 0,5, consequentemente é 0,45. Isso quer dizer que o valor tabelado de K menos 2.000 sobre 250 é igual a 0,45. O valor tabelado é 0,45. E quando você encontra o valor tabelado, você olhar na tabela, você está olhando do lado direito. Só que o valor está do lado esquerdo. Então, você está olhando do lado direito uma coisa que deveria estar olhando do lado esquerdo. Então, a resposta que você tem que achar é uma resposta negativa. Na tabela, você encontra uma resposta positiva. Isso quer dizer que basta você encontrar na tabela, tudo bem, positiva, e colocar a resposta negativa. Vamos ver qual é. 0,45. 0,45, estou procurando aqui dentro. Aqui é 0,45. Olha aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. 0,42. Eu quero tirar isso daqui, ué. Não consigo tirar.
chato isso aqui. Não quer sair. Não vai sair. Eu vou ter que arrastar aqui. Pronto. Olha lá, 0,449, 0,4505. Então, novamente, o 0,45 não é um valor que eu tenho aqui na tabela, mas eu tenho o anterior e o posterior. Então, vou usar o anterior como referência. Qual é a coordenada? 1,6, 4. Então, vai ser 1,64. Consequentemente, isso quer dizer que, logo, o que está aqui dentro, tá? A menos 2.000 sobre 250 é igual a 1,64. Não, não é 1,64. Tá? 1,64 seria se eu estivesse trabalhando do lado direito do zero. Como é negativo, vai ser menos isso. Esse Z5 aqui é um valor negativo. Então, isso aqui é um menos 1,64. Porque eu vou estar aqui, desse lado aqui. E esse lado aqui é o lado negativo. Isso aqui é menos 1,64. Certo? Menos 64 é igual a esse ponto aqui. Ele está do lado esquerdo da origem, né? Lado direito positivo, esquerdo negativo. Então, eu tenho que trabalhar com esses valores aqui. E aí eu vou fazer... Aí agora sim. Depois que eu fiz essa parte, agora sim eu preciso só fazer conta. Tá? Eu vou ficar com K menos 2.000. K menos 2.000 igual 250 vezes menos 1,64. Menos 410. Seu K menos 410 mais 2.000. Vai ser 2.000 menos 410. Né? Deixa eu fazer a continha aqui. Ó. É 1.590. Tá? Eu fiz ao contrário ali, porque o preço não é negativo. Mas aqui, ó, menos 410 mais 2.000 igual a 1.590. Então, 1.590 é o valor que, abaixo disso, certo? É o saldo, o cliente que tem o saldo médio abaixo de 1.590, ele vai ser convidado a mudar de banco, né? A desistir desse banco. Apenas para constar aqui a resposta do cliente VIP, 2.320, e aqui a resposta do 1.590. 1.590 do cliente persona não grata, digamos assim, né? PNG, certo? Então é isso. Todos os outros exercícios e exemplos, tá, são feitos como os 4 que nós fizemos. Ou é uma pergunta técnica com a variável, tá certo? Para calcular a probabilidade ou calcular o valor de K, ou é um probleminha, assim como esse exemplo, tem outros exemplos que vêm depois, como na lista de exercícios, que é ou para calcular a probabilidade ou para encontrar o valor de K, dada a probabilidade. Com isso, a gente tem aqui, tá certo, todo o conteúdo que é necessário. Tem vários exercícios, sugiro vocês leiam, no mínimo revejam, tá certo, os exemplos e exercícios da aula 16, são muito bons, e também da lista de exercícios 7, que é a lista de probabilidade de distribuição normal com aplicação, tá certo? São vários probleminhas, tá? Então, é o que eu sugiro também para vocês fazerem. Tá? Esses dois materiais são complementares,
Tá? O tipo de exercício que tem na apostila é diferente do tipo de exercício que tem na lista, em relação aos problemas de aplicação. Em relação à parte teórica, técnica, não, está tudo lá no conteúdo do material didático. Tá bom? E com isso a gente fecha o nosso conteúdo, deixando para na próxima segunda-feira fazer um resumão, um exercício de revisão, para na outra quarta fazer a prova. Tá bom? Alguma dúvida? Então, tranquilo. Perfeito. Eu vou fechar aqui para a nossa apresentação. E aí a gente fecha